Querida mamãe, se o papai ligar, diga-lhe que eu cheguei muito perto de ser morto, mas que estou bem. Eu tive muita sorte. Nosso pelotão começou com 35 homens, mas estava com 19 quando acabou. Perdemos nosso líder e todo o esquadrão. Assim que a Segunda Guerra Mundial termina, uma nova era de conflitos globais começa. 5, 4, 3, 2, 1, 0. O início da era nuclear e as crescentes tensões entre a União Soviética e os Estados Unidos da América criam uma forma de hostilidades internacionais sem precedentes descrita como Guerra Fria. Os Estados Unidos visam conter a propagação do comunismo usando qualquer meio necessário e disseminar a democracia capitalista, enquanto a União Soviética visa promover a causa da revolução global e proteger seu interesse por meio de uma rede de estados clientes. É um conflito de ideologia, mas também de interesses econômicos, já que ambos os lados pretendem lucrar com a extensão de suas esferas de influência. Os Estados Unidos esperam usar a economia para subjugar o inimigo e seu poderio militar. Em 1947, com o término da Segunda Guerra, o presidente Truman declara que os Estados Unidos farão de tudo para evitar a disseminação do comunismo. Na época tinha uma teoria bastante defendida e discutida, chamada de teoria dominó. Ela detinha a crença de que se deixássemos mais uma nação cair no comunismo, e nesse caso, se permitíssemos que a Indochina se tornasse comunista, em breve veríamos todas as outras nações locais caindo depois deles, assim como Laos, Camboja e chegando até a Tailândia. A Guerra Fria aconteceu através de guerras por procuração. Durante o período chamado de Guerra Fria, ficou bem claro para ambas as superpotências que no período pós-Segunda Guerra Mundial tinham que fazer de tudo para evitar um confronto direto. A corrida armamentista é altamente dispendiosa. Os Estados Unidos gastam em média 12,5% do seu PIB com a defesa. Em alguns anos, a União Soviética gasta mais de 20% do PIB. Durante a Guerra Fria, uma série de conflitos brutais atinge o sudeste da Ásia, as guerras na Indochina. O mais mortal é conhecido no Ocidente como a Guerra do Vietnã, mas para os vietnamitas é simplesmente a Guerra Americana. Milhões de vietnamitas, homens e mulheres, serviram na guerra, enquanto os Estados Unidos enviaram mais de 2 milhões e 500 mil soldados e gastaram aproximadamente 200 bilhões de dólares. Uma guerra custa muito, mas perder uma guerra custa muito mais. Então, o único benefício que se pode ter com a guerra é basicamente um benefício negativo, que é não perder. Mais de 2 milhões de pessoas irão morrer nesse conflito e os custos ecoam até os dias de hoje. Mas suas raízes estão no passado. Na década de 1880, a França cria a colônia Indochina, que hoje conhecemos como Laos, Camboja e Vietnã. Em setembro de 1940, como parte de sua guerra com a China, o Japão Imperial ocupa a Indochina. Em 1941, um revolucionário chamado Ho Chi Minh fundou a Organização de Guerrilha Viet Minh. Nascido no norte do Vietnã, Ho Chi Minh morou na França e foi membro fundador do Partido Comunista Francês. Ele queria criar um Vietnã independente e unificado, livre da dominação estrangeira. Os comunistas da Viet Minh, sob uma espécie de associação dos partidos nacionalistas, levaram a resistência contra a ocupação japonesa. Mais especificamente, em 1945, houve uma fome devastadora, sobretudo no norte do Vietnã. Mais de 1 milhão de pessoas morreram. Os comunistas tomaram a liderança para organizar as pessoas, para conseguir combater a fome e também aliviar o sofrimento do povo. Os Estados Unidos até trabalharam com os comunistas do norte do Vietnã durante a Segunda Guerra Mundial para combater os japoneses, pois era o seu inimigo em comum.
No final da Segunda Guerra Mundial, apenas algumas horas após a rendição dos japoneses, em 2 de setembro de 1945, Ho Chi Minh proclama a independência da República Democrática do Vietnã, mas os franceses queriam retomar suas colônias. Em seguida, ocorreu uma guerra de 9 anos pela independência conhecida como a Primeira Guerra da Indochina. A guerra com a França cessou em 1946. E mais uma vez, os comunistas, claramente a força dominante dentre os vários grupos nacionalistas no norte no momento, assumem a liderança para organizarem a resistência contra o colonialismo francês. O movimento de independência vietnamita ganha o apoio das comunistas China e União Soviética. Havia pessoas no norte do Vietnã que entendiam que essa guerra tinha a chance de estabelecer alguma coisa vietnamita e tornar o país independente. Começando em 1947, os Estados Unidos apoiam a França contra a insurreição comunista com dinheiro, navios e aeronaves. Mais de 70% dos gastos do exército francês vem dos Estados Unidos. Mas a guerra vai mal para a França, terminando em uma derrota decisiva em Dien Bien Phu, em maio de 1954. A França paga caro por seu fracasso na Indochina. 94 mil soldados franceses e colonos morrem, enquanto a Viet Minh perde ao menos 300 mil homens. O país foi dividido em dois, o norte comunista liderado pela Viet Minh e um sul anticomunista apoiado pelos Estados Unidos. A maior parte da indústria e matéria-prima do país está concentrada no norte, enquanto o sul é mais agrícola. Isso ajuda o norte a se preparar para a guerra. Bom, eu nasci no norte, antes de o Vietnã ser dividido em dois. Os meus pais nos levaram para o sul, porque eles testemunharam as crueldades e atrocidades. E eu cresci no sul. Eu entrei na Universidade de Medicina, eu me formei e entrei para o Exército. A liderança de Ho Chi Minh e a luta pela independência fizeram dele um herói político e militar para muitos vietnamitas. Ao mesmo tempo, um novo órgão comunista surge, o que afeta drasticamente os próximos 20 anos no Vietnã e no resto do mundo. A Frente Nacional de Libertação do Vietnã, mais conhecido como Vietcong. Em face a essa revolta, o governo do Vietnã do Sul, liderado por Ngo Dinh Diem, pede ajuda. O governo do Vietnã do Sul não era particularmente popular entre seus próprios constituintes. Tinha uma reputação merecida de brutalidade, corrupção, por vezes incompetência, e tinha uma presença muito fraca em boa parte do interior do Vietnã do Sul. No entanto, a falta de popularidade do governo no Vietnã do Sul não necessariamente implicava que as pessoas comuns também apoiavam o lado comunista. Na verdade, havia um grande número de pessoas no Vietnã do Sul que queria ver um governo não comunista assumindo o poder. Os dois lados eram países pobres, sem produção de armas. Então, os dois lados dependiam altamente de seus aliados. No sul, os americanos, principalmente, e no norte, o comunista, a China e a União Soviética ao mesmo tempo. Em 1954, os Estados Unidos já tinham investido quase 3 bilhões de dólares para manter o comunismo fora do Vietnã. Em 1959, o Partido Comunista do Vietnã do Norte concorda em lançar uma guerra popular pelo Sul com um grande ataque no exército do Vietnã do Sul em setembro. Os equipamentos militares usados contra a França são transferidos para os Vietcongs com o apoio da China ou da União Soviética. Os materiais são transportados do norte pelo que ficou conhecido no ocidente como Trilha Ho Chi Minh. Entre 1959 e 1964, os norte-vietnamitas transformaram um labirinto de trilhas irregulares em uma rota de abastecimento estratégico chamada Truong Son. Com 19 mil quilômetros de extensão, ela incluía depósitos de reparos, tubulações de combustíveis e esconderijos para armazenamento de alimentos. Os soldados percorriam a trilha através de densas florestas tropicais.
Eles andavam milhares de quilômetros, passando por florestas, sob intenso calor e umidade, sobre as montanhas, e muitos deles nem sobreviviam a essa jornada. Mais de 45 milhões de toneladas de equipamentos militares foram transportados pela trilha por quase 100 mil homens e mulheres como motoristas, mecânicos, engenheiros e carregadores. E a partir de 1965 em unidades antiaéreas. Os norte-vietnamitas queriam estender a estrada, por assim dizer, da trilha Ho Chi Minh até alcançar Laos e chegar ao Camboja. 3.000 quilômetros da rota estavam camuflados para proteger as 45 milhões de toneladas de materiais transportados por pilotos norte-americanos. No início da guerra, os materiais eram transportados pela trilha por bicicletas ou a pé. Mas depois havia espaço suficiente para caminhões e até mesmo tanques. A Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos chamou isso de uma das maiores conquistas em engenharia militar do século XX. Mais para um labirinto do que para uma estrada, a trilha desaparecia, voltava a aparecer, dissolvia, surgia, se contraía, expandia, se dividia, se reunia, sumia e se materializava. De algum modo, a trilha Ho Chi Minh era o próprio inimigo. Estava sempre lá. Matá-la era como tentar calçar meias em um polvo. Para o presidente John F. Kennedy, o compromisso crescente dos Estados Unidos com a Indochina é parte da sustentação de sua força global. Em 1961, tinha 3.200 conselheiros do exército americano no Vietnã e, dentro de 2 anos, esse número cresceu para mais de 16 mil. A intervenção americana, principalmente no interior, não foi popular, não foi bem-vinda. Isso acabou causando transtornos extremos no dia a dia das pessoas comuns. Era claramente uma guerra por procuração, e também ficou claro para os sul-vietnamitas que essa não era a guerra deles. Em 1961, para ajudar os combatentes na floresta, o presidente Kennedy autoriza o uso de um novo tipo de substância química na guerra. Nós, os Estados Unidos, aplicamos um agente chamado de agente laranja. Era um desfolhante muito forte que era usado para matar as folhas, as plantas e a vegetação rasteira para expor o solo. Num ambiente com tanta vegetação, era muito difícil para nós nos abaixar para encontrar as trilhas e ver qual movimento estava acontecendo pelo exército dos norte-vietnamitas, os NVA, e pelo VC, os Vietcongs. Mais de 20% das florestas do Vietnã foram pulverizadas, o que destruiu colheitas e manguezais antigos. 68 milhões de litros de herbicidas foram pulverizados, o equivalente a 27 piscinas olímpicas cheias de substâncias químicas. Dava para saber bem quando você passava por uma área que foi pulverizada pelo agente laranja, porque a área estava seca e só tinha galhos e gravetos. Era bem aberta, dava para ver o solo. E a visibilidade alcançava 90 metros em vez de apenas 27 ou 18 metros quando era só a floresta. O efeito a longo prazo da substância nos soldados foi devastador. O Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos confirmou que o agente laranja e substâncias químicas semelhantes causam mal de Parkinson, doença arterial coronariana, certos tipos de câncer e leucemia. O uso de substâncias químicas, como o agente laranja e outros herbicidas por lá, destruíam o ambiente do Vietnã. As florestas de copas triplas, que eram tão bonitas, elas quase não existem mais naquele país. E os efeitos de que a guerra continua nos defeitos de nascença, nas pessoas que ainda estão sendo mortas por minas terrestres e os efeitos na sociedade vietnamita. Até a Guerra do Vietnã, existia uma crença na existência de que o lado anglo-americano, ou os norte-americanos em particular, estavam lutando uma guerra limpa, uma guerra comparativamente limpa, sem atrocidades, sem guerra química. E, infelizmente, os Estados Unidos provou, durante a Guerra do Vietnã, que seu exército também lutava uma guerra suja.
No início da década de 60, os Estados Unidos gastaram pelo menos $1,5 bilhão ao ano em concessões militares para o Vietnã do Sul, o que atinge um pico de 4,5 bilhões em 1972. Em comparação, a China enviava algo apenas em torno de $180 milhões ao ano, incluindo armas de fogo, equipamentos e comida. Em 1964, a guerra tem uma virada dramática após os Estados Unidos anunciarem que sua marinha foi atacada no Golfo de Tonkin. Hoje sabemos que os eventos foram deliberadamente deturpados pelo governo americano. Quando o incidente aconteceu no Golfo de Tonkin, eles usaram aquilo como uma forma de dizer que os norte-vietnamitas tinham nos atacado. O que facilitou o envio de forças para lidar com aquilo e o envio de forças para apoiar o Vietnã do Sul. Em 1965, fica claro que o conflito não terá uma resolução rápida. O governo americano reduz as isenções de alistamento para aumentar a quantidade de homens disponíveis para a guerra. A maioria das pessoas que serviram no Vietnã eram voluntários, não recrutas. Os recrutas eram menos de 25% daqueles que serviram no Vietnã. Mas o impacto do alistamento e das isenções desse processo se tornou muito divergente. A Guerra do Vietnã foi uma guerra em que houve um alistamento. Mas as pessoas ficavam isentas se estivessem na faculdade ou num seminário, ou se um membro da família fosse recrutado. E, portanto, a sociedade se dividiu entre aqueles que diziam, mas por que eu tenho que ir e você não? Com o envio das tropas americanas em 1965, os custos militares subiram. Bom, segundo uma teoria, a contra-insurgência não necessariamente iria precisar de muitos soldados. Mas eles continuavam sendo sugados e enviando mais e mais, até chegarem a aproximadamente 500 mil. Então, naquele ponto, estávamos falando de dezenas de bilhões de dólares ao ano. Os soldados tinham que ser recrutados ou alistados, treinados e equipados. E isso significava 3 conjuntos de uniformes e pares de botas especialmente desenvolvidas para andar na floresta. Além de colete à prova de balas, um fuzil M16, 20 carregadores e uma cartucheira. Cada soldado custa $1.112. Contudo, as armas, munições, navios e aeronaves são uma despesa ainda maior. Tiveram que produzir muitas bombas, estavam usando substâncias químicas, eles tinham enviado porta-aviões, eles tinham que depender de helicópteros por causa das florestas, porque não podiam usar estradas e assim por diante. Isso virou uma proposta muito cara em meados dos anos 60. Os gastos dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã foram menores em relação ao PIB do que na Segunda Guerra Mundial ou na Guerra da Coreia, mas os números ainda eram astronômicos. Em 1953, após a Guerra da Coreia, $49 bilhões na moeda atual. Ou seja, 13% do PIB foram gastos na defesa. A Guerra do Vietnã deve ter custado em torno de $90 bilhões ao ano. Eu diria que, no geral, nós emprestamos $500 bilhão dos 21 trilhões que temos agora. Ainda teríamos que pagar juros se assumir que não pagamos na época o que não aconteceu. Só naqueles 10 anos gastamos $500 bilhão. 35 bilhões ao ano que não tínhamos, tivemos que pedir emprestado. Além dos juros, fica algo em torno de 350 e $500 bilhões. Foi isso que a Guerra do Vietnã nos custou. A política monetária dos Estados Unidos leva a taxas dramáticas de inflação do início dos anos 70 para frente, chegando ao pico de 14%. Basicamente, gastamos e pegamos tanto emprestado que dizíamos, bom, parece que tudo vai bem hoje. Vamos deixar que o pessoal de amanhã pague por isso. E foi o que aconteceu. E quando você acrescenta uma inflação de 14% e taxas de juros de 21%, uma dupla recessão em 80 e 81, esse custo foi muito, muito alto. Um dos custos dos altos gastos militares foi que outras áreas tiveram cortes drásticos. Martin Luther King atacou a guerra por essa razão. Ele basicamente disse que a guerra contra a pobreza tinha sido enfraquecida pela Guerra do Vietnã e por todos aqueles grandes gastos. Ele disse que era como se houvesse uma grande máquina de sucção demoníaca que tirava o dinheiro dos programas anti-pobreza e dava tudo para a guerra. Enquanto isso, a economia no Vietnã do Norte tinha crescido rapidamente, com o PIB aumentando para 56% entre 1960 e 1970.
Os comunistas investiram na indústria pesada que cresceu mais de 25% ao ano entre a década de 50 e 60, e isso os ajudou a equiparem-se para a guerra, embora os padrões de vida permanecessem baixos. Mas o Vietnã do Norte ainda é um país pobre, mesmo com todo esse crescimento. Em 1970, seu PIB está em torno de 84 milhões de dólares americanos, 736 bilhões da moeda atual. Portanto, para os comunistas, o apoio da China e da União Soviética é essencial. Entre 1954 a 1968, 3,2 bilhões de dólares são enviados para a República Democrática do Vietnã. 60% da União Soviética e o restante da China e da Europa Oriental. Os comunistas forneceram armas, uniformes, perícia técnica e treinamento militar em meados dos anos 60. A União Soviética começou a levar o Vietnã mais a sério. Eles começaram a aumentar suas contribuições aos comunistas vietnamitas. Isso tem a ver com a rivalidade que foi surgindo entre seus comunistas e os comunistas chineses. Ambos os lados queriam ser vistos como o verdadeiro campeão do comunismo internacional lá no Vietnã. A União Soviética envia tecnologia militar avançada, tanques, equipamentos para ataques aéreos, radares e aviões de combate como o MiG-21, que custava 2 milhões de dólares. A União Soviética estava fornecendo uma tecnologia militar e armas muito mais avançadas e sofisticadas que os comunistas chineses não eram capazes de equiparar. Eles enviaram tanques, aeronaves, sistemas de defesa aérea, equipamentos militares muito sofisticados. No fim, a competição sino-soviética, sem dúvidas, fornece vantagens para os comunistas vietnamitas em Hanoi. No final dos anos 60, a União Soviética está enviando em média 530 milhões de dólares ao ano, em comparação aos bilhões dos Estados Unidos. Os Estados Unidos gastaram mais no Vietnã só em 1972 do que os soviéticos gastaram na guerra inteira. Mas como as informações dos comunistas são um segredo guardado a 7 chaves, é impossível saber exatamente quanto eles gastaram no total nos esforços de guerra. Com o passar do tempo, os Estados Unidos enfatizam cada vez mais os bombardeios estratégicos. Um B-52 podia lançar bombas suficientes para basicamente transformar tudo dentro de um raio de 200 metros quadrados em uma superfície lunar. Sabíamos que as bombas seriam jogadas nas trilhas onde os militares estariam, onde as formações estariam, onde seus estoques de suprimentos estavam. Os Estados Unidos bombardearam o Vietnã do Sul mais ou menos continuamente por quase uma década. Mais bombas foram lançadas em todo o Vietnã do Sul do que em todos os esforços de guerra dos aliados combinados durante a Segunda Guerra Mundial. É uma quantidade surpreendente de bombardeio aéreo, artilharia, napalm, agente laranja. Foi uma verdadeira investida em massa. O custo da campanha de bombardeio estratégico no Vietnã em particular, acho que em 1969, no governo Nixon, foi uma percepção de que tínhamos ultrapassado todos os limites. Que tínhamos feito coisas que o exército dos Estados Unidos nunca deveria fazer. O bombardeio americano teve um efeito radicalizador nas pessoas comuns que viviam no interior. Muitos se uniram à causa comunista precisamente porque eles achavam que seria a melhor maneira de acelerar o fim da guerra. Às 9 da manhã, os Vietcongs atingiram nossa posição com morteiros, canhões sem recuo e granadas. Um sinalizador iluminou o céu, mas era uma bomba que falhou. Ela atingiu um homem que chegara ao Vietnã há menos de um mês. Eu fui ver se ele queria um pouco de água, mas ele estava morto quando eu cheguei lá. Os protestos nos Estados Unidos e no Vietnã, que cresceram depois do envolvimento americano no país, foram um resultado de uma nova geração de universitários. Eles começaram a questionar toda a militarização como eles viam da sociedade americana. Se os civis dos Estados Unidos estavam protestando contra a militarização, no Vietnã eles enfrentavam problemas mais diretos. As pessoas não falavam nada sobre o significado da guerra. Estávamos muito confusos. Por que os americanos tentaram invadir nossa terra natal? Não tínhamos feito nada para eles. As pessoas nem sabiam o que era o comunismo. Só sabiam o que estava acontecendo com as suas vidas.
A vida cotidiana para os membros do exército do Vietnã do Norte era austera. As condições eram incrivelmente desafiadoras e eram necessárias quantidades quase que sobre-humanas de perseverança para travar essa guerra contra os Estados Unidos. A maioria dos soldados recrutados pelo exército do Vietnã do Norte com certeza não esperava retornar do Sul com vida. A guerra fez com que a economia do Vietnã do Norte estagnasse. Em 1968 e 69, seu PIB chegou a cair para 16%, o que criou mais dificuldades para os cidadãos comuns. O Sul tinha outros tipos de problemas econômicos, como imensas quantidades de bens e dinheiro americano entrando no país. Vimos a inflação decolar violentamente. Apesar dos esforços dos Estados Unidos nos anos 60, o capital americano fluindo no Vietnã do Sul levava todos os tipos de oportunidades de corrupção. A partir de 1966, quando os custos e as baixas americanas aumentaram, os Estados Unidos e a mídia internacional ficaram cada vez mais críticos em relação à guerra. O Congresso concorda em votar mais recursos para o Exército, mas também há uma forte discordância política. Com eleições fraudulentas e sem imprensa livre, o regime do Vietnã do Sul claramente não é uma democracia. O governo do Vietnã do Sul era, para ser claro, um regime autoritário. Era muitas vezes opressor, sendo também corrupto e até mesmo brutal nas relações com as pessoas comuns. Por outro lado, havia um bom número de pessoas no Vietnã do Sul que realmente queriam um sistema mais democrático, que estivesse mais comprometido com valores republicanos naquela parte do país. Os Estados Unidos trabalharam consistentemente para apoiar o governo do Vietnã do Sul, independentemente de quão autoritário ele se tornou. Os Estados Unidos introduziram novas tecnologias para aumentar seu impacto letal e também reduzir seu número de baixas. Temos que continuar a romper as barreiras tecnológicas o tempo todo, apesar do custo. Porque, na verdade, é mais barato fazer do que perder. A nova tecnologia militar mais importante desde a Segunda Guerra Mundial foi o helicóptero. Ainda um componente vital nos combates de hoje em dia. Eu nunca teria feito o meu trabalho sem ele, porque nós entrávamos num helicóptero LZ-401 em Da Nang e estávamos a meia hora ou 50 minutos da fronteira com o Laos ou do Passo Aivan da Cordilheira Chao, ou muito infiltrados no território inimigo. Nós podíamos contar invariavelmente com esses helicópteros para chegar até lá em cima, no alto da copa das árvores, e fornecer suporte aéreo para destruir o inimigo, conseguir sair da ação ou até mesmo nos retirar da zona de ataque. O helicóptero mais utilizado era o Bell U-81, mais conhecido como Hill. Eles começaram a chegar no Vietnã em 1963 e, eventualmente, mais 5.000 dessas aeronaves versáteis voavam pelo Sudeste Asiático. Cada um custava em torno de 4 milhões e 700 mil dólares. Em 1967, o helicóptero de ataque Hill Cobra foi introduzido. Mais de 11 mil Cobras são destacados a um valor de aproximadamente 10 milhões de dólares cada. Todo avanço como esse tinha seu lado negativo, porque para mover as pessoas com tanta rapidez, era preciso ter mais helicópteros, mais dinheiro e mais suporte para providenciar a logística de apoio para uma força que, de repente, se destaca a 160 quilômetros de distância de qualquer coisa. Em 1967, no auge da guerra, a indústria de helicópteros dos Estados Unidos entregou 2.448 helicópteros militares, com preço de venda de 962 milhões de dólares no total. Mais de 4.800 helicópteros americanos foram destruídos e muitos foram danificados. O preço dos aviões também foi astronômico. O F-4 Phantom foi o caça de linha de frente dos Estados Unidos durante a Guerra do Vietnã e custou 2 milhões e 400 mil dólares. Eu penso no Phantom que a gente pilotava. Acho que era o melhor avião do mundo todo. Eu pilotei ele por muitos e muitos anos. A inovação tecnológica também envolve novas substâncias químicas.
Com o intuito de impedir as forças comunistas de reabastecerem os Estados Unidos, encontraram uma maneira de fazer chover. Há algo chamado semeadura de nuvens, onde certas substâncias químicas são jogadas sobre certas nuvens que não estão prontas para chover, para tentar fazê-las coletar umidade e fazer chover mais rapidamente. Nós fizemos isso com o clima e as nuvens sobre a trilha Ho Chi Minh, para tentar induzir a chuva e, assim, criar dificuldades para o transporte. A substância napalm se tornou a assinatura traiçoeira da Guerra do Vietnã. O napalm é considerado uma munição muito incomum e terrível por causa do petróleo gelatinoso. Quando ele atinge algo, ele explode em uma grande bola de fogo e queima tudo dentro do raio da munição e ao nosso redor. Também pode incendiar outras estruturas, a vegetação e assim por diante. E o seu uso normalmente é tido como uma munição de último recurso quando vamos enfrentar uma posição defensiva. Querida Beth, estamos em um intenso combate com os norte-vietnamitas. Tivemos muitas baixas e mortes. Arrastamos mais corpos de mortos e feridos do que poderia esquecer. Senti as balas passando por mim. Nunca tive tanto medo em toda a minha vida. 1968, os Estados Unidos têm o maior nível de despesas militares a 9,5% do PIB, com 536 mil homens enviados para a ação. No total, 2.700.000 americanos serviram no Vietnã. Durante a Guerra Sul-Coreana, australianos neozelandeses também apoiaram a intervenção americana. A ofensiva do TED foi um esforço dos norte-vietnamitas para explorar a situação nos Estados Unidos, onde havia o crescimento da oposição contra a guerra. A ofensiva do TED em fevereiro de 1968 foi um esforço dos norte-vietnamitas para explorar ao máximo a situação nos Estados Unidos, o crescimento da oposição contra a guerra. Explodiu no TED de 1968, um feriado religioso no sul do Vietnã. Aquilo provavelmente foi o mais próximo de uma guerra convencional e prolongada que chegamos por um longo período de tempo. Foram 30 dias seguidos de combates de casa em casa dentro das cidades. A Batalha de Hue foi de porta em porta, de rua em rua. A ofensiva do TED falhou. Mas a estratégia dos norte-vietnamitas não era ter uma vitória militar decisiva. O objetivo era vencer a guerra politicamente, pois estavam destruindo a determinação americana pela guerra. Nossos soldados, marinheiros, combatentes aéreos e fuzileiros estavam fazendo seu trabalho todos os dias. E o suporte a eles rapidamente começou a ruir. Fizeram com que eles fossem vistos como parte do problema e não como a causa ou a resposta. Por isso, acredito que a mídia desempenhou um papel muito importante no resultado final do que aconteceu em 1968. Os americanos achavam que o Vietnã fosse um país relativamente atrasado e esperavam que eles fossem um inimigo fácil de derrotar. Supôs-se que o poder econômico dos Estados Unidos levasse à vitória, assim como na Segunda Guerra Mundial. O que eles não perceberam era que os comunistas norte-vietnamitas e, em certo ponto, os comunistas sul-vietnamitas já haviam lutado há muitos e muitos anos com os japoneses na Segunda Guerra Mundial e depois contra a França por mais 9 anos ou 10. E por isso muitas unidades nas forças vietnamitas e vietcongues eram calejadas, fortes, treinadas e estavam prontas. Sabiam como lutar, como se infiltrar, tinham suas habilidades afiadas e assim por diante. Seu foco principal era em emboscadas, em batidas de ataque e fuga, na tentativa de escapar da detecção dos soldados americanos. Eles também se tornaram incrivelmente disciplinados e bastante engenhosos. Eles viraram uma força de combate muito precisa e eficiente. Havia um verdadeiro senso de comunidade entre os ranks, muita disciplina e determinação. Muitos deles acreditavam piamente que estavam lutando pela liberação nacional do Vietnã contra o Império Americano. A guerra era diferente de tudo o que já havia acontecido em muitos aspectos. Sem as batalhas convencionais, as regras tradicionais da guerra também pareciam ter saído pela janela. Os americanos entraram em uma guerra que não compreendiam. Lutaram nela de maneiras que o povo americano considerava antiética. O massacre de My Lai é o exemplo mais odioso disso.
Em 16 de março de 1968, na vila de My Lai, os americanos mataram entre 347 a 504 mulheres, crianças e idosos vietnamitas desarmados. E estupraram 20 mulheres e garotas, algumas com apenas 10 anos de idade. Essa atrocidade foi seguida por um esforço deliberado para encobrir os atos pelos oficiais responsáveis pelo crime e seus superiores, que tentaram evitar que a verdade fosse descoberta. É claro que atrocidades foram cometidas por ambos os lados, assim como o uso de violência indiscriminada. Os Vietcongues assassinaram em torno de 36 mil dos seus compatriotas, entre homens e mulheres, no Vietnã do Sul. Os Vietcongues atearam fogo em vilas inteiras e massacraram famílias que dormiam durante a noite, para aterrorizar a população local e fazer com que eles parassem de apoiar o regime do Sul. Cerca de 40 mil civis foram executados pelo governo do Vietnã do Sul. Como as pessoas do mundo querem a paz e os líderes do mundo temem a guerra, os tempos estão do lado da paz. Em janeiro de 1969, Richard Nixon se torna o presidente dos Estados Unidos, tendo prometido em sua campanha que iria terminar a guerra do Vietnã com honra. A gente não falava que iria sair de lá e desertar os sul-vietnamitas, mas que iríamos meio que adotar um tratado de paz estratégico e uma retirada, sob o pretexto de equipar os sul-vietnamitas, deixando boa parte dos nossos equipamentos, abastecer seus estoques de óleo e dar continuidade ao apoio de seus esforços militares enquanto estávamos saindo de lá. Portanto, nós iríamos vietnamizar a guerra. Esse foi um sinal de que a estratégia comunista para vencer politicamente, não militarmente, estava funcionando. Nós vencemos os americanos porque eles confiaram demais em seu poder de fogo superior. Eles faziam muito barulho. O inimigo podia sentir o cheiro de sua loção pós-barba e de seus cigarros a quilômetros de distância. E assim evitava confrontos. Os recursos econômicos limitados dos Vietcongues os encoraja a usar táticas de guerrilha, como armadilhas, sistemas de túneis e combates furtivos, além de reaproveitar as armas inimigas. Dos 14 de nós na colina, 8 estavam mortos e 3 no hospital. Eu tenho um buraco na minha perna do tamanho do meu punho, além de pequenos pedaços de estilhaços no meu pé e no meu ombro. Me senti com muita sorte naquela colina, com todos aqueles fuzileiros mortos ao meu redor. Eles coletavam nossos materiais que não tinham explodido, como uma bomba de um avião. Eles cavavam um buraco na estrada e colocavam uma placa de pressão em cima. Um veículo passava por cima, fosse um caminhão ou um tanque, e explodia como pequenos morteiros redondos ou granadas de mão. E eles cortavam o fusível das granadas de mão para que o pino fosse puxado por disparadores que eles colocavam e as granadas explodiam. Os americanos tinham se cansado das mortes e dessa guerra interminável que acontecia nas florestas do Vietnã do Sul. E, por fim, votaram pela retirada das forças americanas, o que obrigou os Estados Unidos e o governo do Vietnã do Sul a negociarem a paz com os comunistas do Vietnã do Norte em Paris. Em 1973, um acordo finalmente foi assinado entre os dois governos vietnamitas em guerra e os Estados Unidos. 12:30, 23 de janeiro de 1973. O acordo de cessar-fogo e restauração da paz no Vietnã foi assinado por Henry Kissinger em nome dos Estados Unidos e pelo conselheiro especial Lee Duc-Tho em nome do Vietnã. Vamos consagrar este momento nos unindo todos para fazer da paz que conquistamos uma paz duradoura. O acordo de paz foi um momento muito celebrado em boa parte do interior do Vietnã. E por um lado, sobretudo no sul, as pessoas estavam aliviadas. Elas realmente esperavam que isso marcasse o fim de quase uma década de envolvimento militar brutal. Por outro lado, especialmente em Saigon, principalmente dentre pessoas associadas com o estado do sul vietnamitas,
havia uma sensação de grande traição pelos Estados Unidos. O Tratado de Paz foi realmente mais como um encobrimento para o que era equivalente à rendição do Vietnã do Sul, que basicamente se transformou em derrota. O presidente do Vietnã do Sul fugiu e o exército daquela parte do país entrou em colapso. Tudo porque os Estados Unidos não davam mais dinheiro, combustível, alimento nem munição para o exército sul-vietnamita, que havíamos criado a nossa imagem, nossas habilidades e que, na verdade, era uma excelente força combatente. As ofensivas dos Vietcong cessaram dentro de 2 meses do Tratado de Paz. Em 1974, a guerra oficialmente recomeçou. A única diferença era que agora o Vietnã do Sul enfrentava seu inimigo sozinho. Na primavera de 1975, os norte-vietnamitas começaram sua investida no final no sul. No dia 30 de abril, sua conquista da capital do sul, Saigon, marcou o fim da Guerra do Vietnã, abandonando quase $1 bilhão em equipamentos militares americanos quando bateram em retirada. O que aconteceu foi que, a esse ponto, o Estado sul-vietnamita perdeu a legitimidade mesmo aos olhos dos anticomunistas mais fervorosos. E esse desdobramento político, que ocorreu antes da última invasão do exército norte-vietnamita, foi o fator decisivo para explicar como e por que esse mesmo exército conseguiu atingir tão rapidamente seu objetivo de reunificar o Vietnã em 1975. Foi, de muitas maneiras, um dia triste e de muita desonra para o exército americano, embora nunca tivéssemos perdido uma batalha lá. Estávamos vencendo no campo de batalha e no solo. Mas as pessoas, o público, o Congresso, a imprensa estavam todos contra essa guerra estendida. Para os vietnamitas anticomunistas, o fim da guerra era uma tragédia. Na verdade, o dia em que Saigon sucumbiu à força comunista, ainda chamado de Abril Negro. Mais de 2 milhões de vietnamitas morreram na guerra. Alguns historiadores estimam até 3 ou 4 milhões. Os civis sofreram massacres infligidos pelos dois lados, matando por volta de 300 mil deles. E devido à matança inadvertida no campo de batalha, outros 500 mil. Mais de 200 mil soldados da República do Vietnã foram mortos em combate 4 vezes mais que seus aliados americanos. Do lado comunista, ao menos 850 mil militares do Exército Popular do Vietnã, ou Vietcongs, foram mortos entre 1955 e 75. Outros 190 mil já haviam sido mortos na Primeira Guerra da Indochina contra a França. As cartas vieram do governo, me dizendo que 4 dos meus 5 filhos tinham sido mortos. Eu não sabia como tinham morrido, não sabia o que estavam fazendo quando morreram. Eu só soube que eles se foram. Perder um filho é a pior tristeza. Quantidades absurdas de materiais de guerra foram usadas. 4 milhões de toneladas de bomba, 400 mil toneladas de napalm e 72 milhões de litros de herbicidas foram lançados sobre o Vietnã do Sul e mais 1 milhão de toneladas de bombas no Vietnã do Norte. Cerca de 2 milhões de toneladas foram lançadas sobre Laos, quase 1 tonelada por pessoa que vivia no país. No Camboja, os Estados Unidos lançaram mais de 500 mil de toneladas de bombas. Em comparação, o país havia lançado 2 milhões de toneladas de bombas durante toda a Segunda Guerra Mundial. Mais de 58 mil soldados americanos perderam suas vidas na Guerra do Vietnã. A maioria ocorreu no Vietnã do Sul, porém soldados americanos também foram mortos nos países vizinhos. Se visitar o Memorial da Guerra do Vietnã em Washington, verá um monumento poderoso. Tem 2 muros de mármore preto com os nomes dos 58.280 americanos que morreram na guerra. Se acrescentar os 3.800.000 vietnamitas, quase 1 milhão de laosianos e cambojanos, com os 58.280 americanos, os britânicos, australianos, neozelandeses, sul-coreanos, todos os que morreram naquela guerra, ele teria mais de 12 quilômetros de comprimento.
Os povos da Indochina pagaram os preços humanos mais caros, mas são os Estados Unidos que detêm os altos custos econômicos. O Departamento de Defesa americano estima que a parcela americana do conflito no Sudeste Asiático custou 139 bilhões de dólares para o período de 1965 a 76. Mas essa é a única parte da história. Quando acrescentamos o auxílio dos americanos para a França e o Vietnã do Sul e os custos pós-guerra com cuidados médicos e benefícios para os veteranos, no total de 200 bilhões de dólares, quase $1 trilhão nos valores atuais. No mesmo período em que os Estados Unidos gastaram 139 bilhões de dólares, o auxílio comunista da China e da União Soviética somou menos de 30 bilhões no total. Mas os Estados Unidos foram incapazes de converter seus grandes recursos econômicos em vitória. Mais de 800 mil toneladas de bombas não explodidas em minas terrestres foram deixadas no Vietnã. Desde 1975, mais de 40 mil pessoas morreram por munição não explodida. Centenas de pessoas de equipes de busca ainda trabalham para remover essas armas. Laos ainda está pagando um preço terrível pela guerra. Mais de 1/3 de todas as bombas lançadas lá não explodiram, deixando o país contaminado, com enormes quantidades de armamento letal. Foram gastos 13 milhões e 300 mil dólares por dia durante os 9 anos de bombardeios em Laos. Entre 1993 e 2016, os Estados Unidos doaram 4 milhões e 900 mil dólares ao ano para remover as bombas não explodidas. No orçamento federal de 2018, 30 milhões de dólares foram alocados para a busca desses materiais. Enquanto isso, os Estados Unidos têm lutado para cuidar de seus veteranos. Somente com os cuidados médicos são gastos bilhões de dólares ao ano para tratar de doenças vinculadas aos desfoliantes químicos. Por causa dos efeitos do agente laranja, nossos veteranos do Vietnã têm uma taxa maior e bastante acentuada de cânceres em comparação aos cidadãos que não serviram lá. O Departamento de Assuntos de Veteranos ainda enfrenta custos gigantescos advindo da Guerra do Vietnã. Espera-se que as despesas aumentem em 2020, chegando-se a 30 bilhões ao ano. No geral, o custo total com os benefícios de veteranos da década de 60 até o fim de suas vidas deve chegar a 648 trilhões de dólares. Acho que esse é o terceiro maior orçamento, que é, mais uma vez, um custo de guerra, de qualquer departamento do governo. Bilhões são gastos ali. Teoricamente, é o tratamento de problemas psicológicos, amputações, atendimento médico regular, despesas com enterros, todos os tipos de coisas. Os transtornos pós-traumáticos e sua inclusão substituíram o que era chamado de síndrome do veterano e se tornou um diagnóstico clínico que ainda é usado até hoje em dia. Se você vivenciou um evento traumático antes de 1980, a ideia era que com o tratamento você podia ser curado. E o episódio sumiria de sua mente. Após esse período, o reconhecimento é que você ainda pode ter um transtorno e que esse transtorno irá precisar de tratamento contínuo em busca da cura. Esse é o resultado da Guerra do Vietnã. Os civis também sofreram muito. No total, 11 milhões de refugiados da Indochina fugiram de bombardeios, genocídio, fome, represálias políticas ou batalhas. Aqueles que vão ao Vietnã geralmente notam que a guerra é estranhamente ausente. Eles não necessariamente veem as evidências do conflito absurdamente violento que ocorreu ali. Entretanto, debaixo da superfície, sobretudo para as gerações de vietnamitas que vivenciaram o conflito de modo visceral, ainda resta uma memória incrivelmente poderosa e incrivelmente pungente. Houve um novo nível de brutalidade, de guerra, no modo como o Vietnã foi assolado por bombas, uso de substâncias químicas e assassinatos de líderes dos movimentos populares. É um tipo de noção que tudo era justo desde que levasse à vitória militar. Acho que parte disso vem do Vietnã. Até a Guerra do Vietnã, havia um tipo de crença de que os Estados Unidos da América era um país que vencia
todas as guerras pelo mundo, todas as vezes e sempre. E isso é uma coisa que eles perderam com a guerra do Vietnã. Esse tipo de mito de que os Estados Unidos sempre iriam vencer conflitos militares. Agora, décadas depois, o Vietnã é essencialmente um país capitalista. Eles têm boas relações com os Estados Unidos e não são uma ameaça. Fazemos negócios com eles e eles até compram armas de nós. Então, é possível que aquilo tivesse acontecido sem todas aquelas mortes, sem todos os gastos, sem todo o sofrimento da guerra?